Alô, galerinha. E aí? Tudo bem com vocês? Bem, nós estamos aqui com mais uma aula, né, a respeito de ciências, né? Lembrando que nós estamos discutindo a respeito de um ponto muito importante, que é o meio ambiente, né? E a sua preservação, os recursos naturais, né, e tudo aquilo que nos cerca. Bem, para a gente poder estar começando, né? Vale lembrar que hoje, né, nós vivemos em um ambiente de extremo consumismo. Nós vivemos em uma sociedade que produz, né, uma quantidade de matéria reciclável muito grande. E que, infelizmente, em muitas ocasiões, esse material não é descartado de forma adequada. Da mesma forma que os recursos naturais que estão à nossa disposição nem sempre são tratados com o devido respeito e o devido cuidado, tá certo? Então vamos lá. O tema de hoje é problemas ambientais e a água. Todos vocês sabem que muitos são os problemas que têm afetado o meio ambiente. No entanto, nesse dia, nós vamos estar considerando os problemas ambientais e a sua influência sobre este recurso natural tão importante que é a água. Vale lembrar que o nosso corpo ele tem mais ou menos 70% de água. Isso quer dizer que se esse recurso natural ele estiver contaminado ou se ele vier a faltar, infelizmente a vida como nós conhecemos, ela deixa de existir, tá certo? Então vamos aqui, ó. Por acreditar que os recursos naturais fossem inesgotáveis, o ser humano não se preocupou com a preservação da natureza. Hoje, enfrentamos as consequências de problemas ambientais como aquecimento global, intensificação do efeito estufa, derretimento das geleiras, mudanças climáticas, crise no abastecimento de água e de alimentos provocados ao longo da história da humanidade. Então, pessoal, olha bem, todos esses pontos são verdades que vêm sendo abordados em filmes, que vêm sendo abordados em noticiários, em jornais, e é claro que na escola também, né? Bem, primeiro, o que é aquecimento global? O aquecimento global, ele é fundamentado na intensificação do efeito estufa. O que é o efeito estufa? Todos vocês sabem que quando você deixa um carro no sol, por algum tempo, né, 1 hora, 2 horas, 3 horas, quando você abre a porta do carro, o ar que está ali dentro, ele está muito quente. Por exemplo, se você deixar um cartão de banco ali, ele chega a derreter. Por quê? Porque os raios solares, eles entram pelo vidro, porém, quando são refletidos para voltar para o meio externo, um espectro, uma parte da luz solar, que é chamada de radiação infravermelho, é convertida em calor. Tá certo? E isso provoca o quê? O aquecimento da região interna do veículo. A mesma coisa acontece com o planeta Terra. Os raios solares entram no planeta Terra, eles penetram o planeta Terra, tá? Porém, com o escurecimento da atmosfera em função
da quantidade de poluentes que nós temos emitido dia após dia, né, desde o final da Idade Média, essa parte da radiação, né, que é a radiação infravermelha, ela é convertida em calor. Na verdade, ela sempre foi convertida em calor. Ou seja, parte da luz sempre foi convertida em calor. Porém, com o escurecimento da atmosfera, a quantidade de radiação infravermelho que é convertida em calor está ficando cada vez maior, tá certo? Isso quer dizer o quê? Que a atmosfera vai ficando cada vez mais quente. Isso é chamado de intensificação do efeito estufa. Ele está ficando cada vez mais forte, mais intenso, tá? Isso provoca o quê? O aquecimento global. Toda a atmosfera terrestre está ficando mais quente. E, consequentemente, o que vai acontecer? O gelo das calotas polares vai derreter. Quando o gelo das calotas polares ele derrete, a quantidade de água, que no caso é doce, é jogada ou é despejada no oceano, que tem água salgada, e isso vai fazer o quê? Vai provocar mudanças climáticas, tá certo? Porque muda a densidade da água, que a densidade é uma propriedade física da água, do mar, né? E mudando, você vai ter uma série de outros fenômenos, né? Fenômenos esses, por exemplo, conhecidos como El Niño e Laninha, né? Que, na verdade, são fenômenos que provocam excesso de chuva em um lugar, falta de chuva em outros, tá certo? Então, tudo isso é de responsabilidade humana. Tudo isso acontece por causa das ações humanas. Está faltando chuva? Então, essa falta de chuva se dá não em função da natureza, mas em função das ações do homem na natureza. Faltou chuva, o que vai acontecer? O próximo item aqui, ó, crise no abastecimento de água. Quer dizer, todos vocês sabem que nessa época do ano fica faltando água para lavar roupa, fica faltando água para beber, para tomar banho. É uma situação assim muito complicada, tá certo? E claro, faltou água, isso vai gerar um outro problema, que é a crise na distribuição de alimentos, né? Então, se diminui a água, a produção de alimentos também fica prejudicada. Então, observem que tudo começa com o quê? Com a ação do homem de poluir a atmosfera, tá? Então, são vários problemas que vão aparecendo em função de um único problema ou de uma única causa humana. Agora, se o homem não está poluindo apenas a atmosfera, mas poluindo a atmosfera, poluindo o solo, poluindo a água, imagine a nossa situação no futuro, caso isso não seja revisto, tá certo? Então, continuando, pessoal. Olha bem, nas últimas décadas, lembrando que década fala de 10 anos, então nas últimas décadas o consumo de água aumentou muito. Por isso, a escassez e a poluição da água se tornaram tão preocupantes. Lembra que em aulas anteriores eu falei justamente disso, né? Inclusive, eu dei até um exemplo, né? Que para produzir 1 litro de leite são necessários cerca de 1000 litros de água, tá? Então, para produzir determinados alimentos é necessário uma quantidade de água muito grande. Claro, não só para, no caso do leite, o uso do animal, mas para irrigar a terra, para produzir o capim, para o animal se alimentar, né? E a água que ele bebe também. Então, a quantidade de água utilizada é muito grande, muito grande. Nas indústrias, né? Na pecuária, na agricultura, utiliza-se muita água. E isso faz o quê? Provoca a escassez, né? E, infelizmente, também a poluição. Por quê? Porque as indústrias, né? Elas nem sempre descartam os seus resíduos, né? Os resíduos que elas produzem de forma adequada. Geralmente, o descarte é feito de forma inadequada. E, infelizmente, em alguns casos, como até mostrei em vídeos para vocês anteriormente, os resíduos são jogados direto
no oceano, direto nos rios, e isso causa um problema gigantesco, tá? Inclusive, eu mostrei uma imagem para vocês no vídeo anterior, de rios que, na verdade, você não sabe se é um rio ou se é a rede de esgoto, tá? Então, vamos lá. Alguns fatores influenciam na ocorrência destes problemas. A poluição causada pelo lançamento de esgotos domésticos, efluentes industriais, lixo e entulho diretamente nos corpos d'água, o uso indiscriminado de agrotóxicos na agricultura, o uso indevido do solo com o processo de urbanização nas regiões de mananciais e várzeas que resultam em enchentes e assoreamento dos rios, lagos e represas, bem como o desmatamento que provoca a erosão do solo, o assoreamento dos rios e represas e os desperdícios que acontecem na agricultura, na indústria e nos domicílios. Observa bem, pessoal, que são diversos fatores, né, que têm contribuído para a escassez da água. E entre esses fatores está o quê? A ação direta do ser humano. Então, quando tem uma torneira que fica gotejando o tempo todo, ali há uma contribuição para a escassez de água. Quando tem um cano furado, seja ele na rua, né, seja na nossa casa, ali é uma contribuição para a escassez de água. Quando você entra debaixo do chuveiro e passa horas tomando banho, contribuição para a escassez de água. Quando você dá uma descarga muito longa no vaso, contribuição para a escassez de água. Tá? Quando você vai lavar a louça e deixa a torneira ligada o tempo todo, contribuição para a escassez de água. Por quê? Porque os domicílios têm, né, contribuído para a escassez de água. Só que não são só os domicílios. Os domicílios é a nossa parte, tá? A nossa parte. Então, se tem um cano quebrado, furado, nós temos que consertar. Se tem uma torneira pingando, nós também temos que consertar. O chuveiro, se ele ficou pingando, eu tenho que fechar a torneira de forma adequada. Tá? Mas não é só isso que causa a escassez de água. Tá bem? Olha bem, por exemplo, um problema sério que eu já comentei com vocês, né? A respeito dos agrotóxicos. Além do agrotóxico, tem uma outra questão. As embalagens. Muitas das vezes, essas embalagens são descartadas também de forma inadequada, né? Só que, não é só isso. Nós temos aqui os esgotos, tanto o doméstico, né, que é o que sai da casa da gente, quanto os das grandes indústrias. Como eu disse para vocês, em muitos casos, esse esgoto ele é jogado direto no solo ou nos rios, sem o devido tratamento, tá? Em lugares mais organizados, né, lugares que tem coleta do esgoto, ele vai ser tratado, né? A parte sólida vai para um destino, a parte líquida retorna ao leito natural do rio, porém, quando ela retorna, ela foi devidamente filtrada e ali é água novamente, tá? Então, pessoal, infelizmente, o nosso país, ele ainda fica devendo nessa questão, né? Na questão do tratamento da água, do tratamento do esgoto. Outro ponto que eu considero muito importante é justamente o leito dos rios e das represas. Geralmente as pessoas vão ali na beira do rio, na beira de uma represa, e desmatam, retiram toda a matéria orgânica e deixam o solo nu. O que acontece? O que nós chamamos de assoreamento. É isso que vai acontecer, porque o solo está nu, a água da chuva vai cair e vai levar a terra para dentro do rio, para dentro da represa, para dentro do córrego. Feito isso, você vai entupir o rio.
e vai diminuir a quantidade de água que está à disposição. Não só nossa, mas também dos animais que vivem ali naquela região. Então, são diversos pontos que nos chamam a atenção, tá bom? Continuando, pessoal. Então, grande parte da água do planeta não está adequada para o consumo, pois é poluída, contaminada ou não é acessível ao ser humano. Sabendo que a continuidade da vida no planeta depende da água, cada cidadão deve contribuir para evitar a poluição e garantir que as reservas de água não se esgotem para que as próximas gerações tenham acesso a ela. Então, olha bem. Primeiro, água poluída, contaminada. Quem faz essa contaminação, ou quem provoca essa contaminação, somos nós, seres humanos. Se você não cuida hoje, seus filhos e netos não terão no futuro. Agora, é fato que todos nós dependemos da água, tá? Por isso, devemos evitar contaminar, né, rios, lagos, lagoas e até mesmo o solo, porque se eu contamino o solo, a água da chuva vem e leva essa contaminação para os lençóis de água que são subterrâneos, né, que estão no subsolo. Então, eu tenho que ter um certo cuidado. Eu já disse para vocês, né, que se você procurar as represas mais próximas do nosso município, você vai ver restos de animais mortos ali que as pessoas abandonam. E aquele material orgânico ele vai entrar em decomposição e vai contaminar a água. Infelizmente, é uma verdade que está muito próxima de nós. Tá bem? Então, devemos observar as leis existentes para a regulamentação do uso e proteção dos recursos hídricos e adotar algumas medidas, como: olha o que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer. Evitar desperdícios durante as atividades cotidianas. Quais atividades? Quando você lava a louça, quando você escova os dentes, quando você toma banho, quando você lava a casa, o carro e a calçada. Por exemplo, eu já vi vídeos na internet de pessoas que têm um recipiente no qual a água da máquina de lavar fica armazenada. Com a água da máquina de lavar armazenada, eles lavam as calçadas, limpam casa, tá? Isso é o quê? É uma forma, pessoal, de evitar desperdício. Mas o desperdício não é só aí, né? O desperdício é quando você deixa a torneira aberta, achando que está tudo bem, tudo normal. Quando você joga muita água na casa. É claro que isso é uma questão cultural, né? Nós, no Brasil, lavamos a casa com água. Por exemplo, nos Estados Unidos, em outros países, eles utilizam, né, uma quantidade muito menor de água. Em outros países, por exemplo, se o cachorro faz cocô na casa, eles vão lá, recolhem o cocô, jogam produto químico e limpam com uma toalha de papel. Aqui no Brasil não, se o cachorro fez cocô dentro da casa, você joga água na casa inteira, né? Isso é uma questão cultural. Nós temos que nos atentar para esses detalhes, tá? E evitar o desperdício de água. Claro que você não vai ficar sem tomar banho, porque você está preservando a água. Não, você vai tomar banho, né? O uso da água é necessário, porém, é necessário que você esteja atento ao desperdício, tá bom? Ó, ficar atento também a vazamentos, né, gotejamentos e comunicá-los aos responsáveis. Por exemplo, tem um cano estourado, não custa nada comunicar a Saneago, né? Não jogar lixo e nem lançar os esgotos nos cursos da água, né? Então, são detalhes que nós precisamos estar atentos, né? E, claro, exigindo aos nossos governantes também, né? Prefeitos, governadores, presidente, para que o meio que nos cerca esteja preservado, tá? Para quê?
para que a gente possa usar depois. Se eu tenho agora e cuido, eu tenho depois também. Bem, vamos aqui nas atividades, pessoal. Vocês observem que tem uma imagem, né? Essa imagem é bem significativa. Tem uma torneirinha aqui de nuvem, né? Indicando que a chuva vem do céu, né? Falando sobre os usos da água. O uso da água para a produção de energia elétrica, o uso da água nas indústrias, né? O uso da água, no caso, para o pescador, para ele poder tirar ali o sustento da sua casa. O uso da água para alguém que está, né, no seu lazer, nadando. Então, a água é um recurso extremamente importante. E um dizer importante aqui: utilizar não é estragar. Ok? Vamos lá. Diz assim o exercício: a figura ilustra alguns usos que fazemos da água e alerta para a necessidade de preservá-la. Pense em uma situação diária na qual você utiliza a água e que poderá mudar de atitude. Usar menos, economizando-a. E anote aqui. Bem, por exemplo, no banho, eu posso diminuir o tempo do banho. Eu posso fechar a torneira enquanto eu escovo os dentes. E eu posso reutilizar a água da máquina de lavar, entre outras situações. Tá? Isso fica à disposição de cada um de vocês. Tá bom? Então, essas são algumas alternativas que eu coloco aqui. Tá? Mas vocês podem anotar outras situações sem problema nenhum. Então, vamos lá. Caso tenha necessidade, você dê uma pausa no vídeo. Ok? Exercício de número 2. Escreva alguns fatores que contribuem com a escassez e a poluição da água no planeta. Bem, olha o que vai contribuir com a escassez e poluição da água. O uso indevido do solo, o desmatamento, o desperdício, são fatores que contribuem com a escassez e a poluição da água do planeta. Tá certo? O uso indevido do solo, o desmatamento e os desperdícios, né? Continuando, pessoal, exercício número 3. E também o último exercício, né? Olha bem, aqui é uma imagem que não é atípica, não. E ela acontece, tá? Como vocês estão vendo aqui, tem um cano da rede pública que ele se rompeu e formou como que uma ducha de água, né? E aqui tem uma pessoa brincando nessa água. Mas olha a quantidade de água que está sendo desperdiçada. Olha o que o exercício 3 diz aqui, ó. O Brasil desperdiça 41% da água tratada. Olha bem, de cada 100 litros de água própria para o consumo, 41 é desperdiçado. A gente usa 59. Olha bem, pessoal, esse número é muito influente. Nós estamos desperdiçando quase metade da água que é disponível na torneira para o consumo. Isso nos leva a entender que o desperdício é muito grande, tá? Pessoal, aqui continua o exercício, né? Escreva algumas situações cotidianas em que acontece o desperdício de água em casa, na escola, na cidade, como observado na figura ao lado. O desperdício da água acontece em situações como deixar torneiras pingando, vazamento no encanamento no interior das residências, nas escolas, né? E também nas vias públicas, que é o caso aqui, né? É uma rua pública com um problema no encanamento. Lavagem de carros, né? Tem gente que exagera na lavagem do carro, lava o carro toda semana, ou mais de uma vez por semana. Calçadas, quintais e outros, tá? Aqui não são calçados não, pessoal, calçadas, tá bem? É um pequeno erro de digitação. Então, como eu disse, essas são formas
de desperdiçar a água, tá? Lembrando que desperdiçar não é utilizar. Quando você utiliza com responsabilidade, sabendo que cuidando hoje, você vai ter no futuro, tá bom? Então é basicamente isso, e eu quero dizer a vocês, né, e desejar a todos vocês um ótimo dia, tá? Fiquem todos com Deus e tenham um dia abençoado.